Olá pessoal, eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui com vocês nesse grande momento de oração, de fé, de entrega e também de aprendizado na palavra de Deus. Irmãos, antes de orarmos, eu gosto muito de trazer uma reflexão, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. E é muito importante você alimentar a sua fé, porque Deus, ele faz a parte dele. O papel de Deus é fazer o impossível, mas o seu papel é alimentar a sua fé. É você preparar o terreno para que Deus possa lançar a semente dele. Amém? E pode ter certeza, irmãos, se Deus tem feito na minha vida, na vida de milhares de irmãos que estão aqui comigo, Deus vai fazer na sua também. Não importa a situação que você esteja, eu tenho uma palavra que vai mudar a sua realidade, se você crer e tomar posse. Amém? Você não chegou aqui por acaso, foi Deus que te trouxe aqui. Deus pode ter usado alguém para ter compartilhado esta oração com você no WhatsApp, ter usado outras pessoas para te indicar esse canal. Mas eu creio na ação e no poder do Espírito Santo. Amém? E se você é novo aqui no meu canal, eu quero te dar as boas-vindas e pedir para que você se inscreva. É só você clicar aqui, ó, não paga nada, viu? É de graça. Clique aqui, ó, em inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. Você tem que ativar também esse sininho e selecionar a opção todas, porque aí, sempre que eu colocar um vídeo novo, você vai receber uma notificação aí no seu celular, tá bom? E não se esqueça também, sempre clique em gostei, isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas, já que ele entende que muitas pessoas gostaram, tá bom? Pessoal, o que eu quero falar com vocês hoje é a respeito da provisão de Deus. Eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo aqui, muitas vezes ficam preocupados, desesperados, porque vocês já estão na caminhada já faz um bom tempo, vocês estão seguindo Jesus, obedecendo a palavra, mas parece que muitas coisas ainda precisam mudar, e é nessa hora que bate o desespero. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o terreno do diabo é o desespero, é onde ele mais trabalha, é onde ele mais planta as mentiras dele na nossa mente. Por isso, tome muito cuidado com o desespero, tá bom? Se você ficar desesperado, você toma decisões, você pode tomar decisões que vão prejudicar a sua vida toda. Basta você olhar nos noticiários, pessoas que estavam com raiva, ou então que estavam completamente desesperadas, desnorteadas, elas fazem as piores escolhas da vida delas. Elas então não pensam antes de agir, e com isso elas sofrem as consequências. Irmãos, o que Deus quer nos dar é esperança. Deus quer nos dar domínio próprio sobre as nossas emoções. Você que está agora passando por uma crise no casamento, tome cuidado com o desespero, porque você pode causar um divórcio, você pode querer terminar o seu relacionamento, sendo que às vezes havia esperança para o seu casamento. Mas no desespero, você não quer pensar muito, você toma decisões erradas. Quantas pessoas perdem dinheiro porque estão querendo cobrir uma dívida que elas já têm, com isso elas contraem novas dívidas, elas refinanciam o carro, a casa, e aquilo vai virando uma bola de neve. Irmãos, tem hora que a gente tem que parar, a gente tem que respirar fundo e não fazer nada simplesmente. Às vezes só o fato de você não fazer nada já vai garantir a sua vitória. Mas se você ficar mexendo demais, isso não vai dar certo. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, Deus não é pego de surpresa. É esta mensagem que você vai memorizar, guardar no seu coração. Deus nunca se desespera. Ele é um Deus que está no trono, Deus está no controle de tudo, e ainda que o mundo inteiro esteja em crise, você tem que declarar, eu estou em Cristo. Eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Amém? Você tem que profetizar isso na sua vida e não aceitar que a derrota chegue na sua casa. Eu falo isso porque a fé é a certeza da vitória, mas o medo é a certeza da derrota. Irmãos, é impressionante. Quando a gente está com medo, a gente não consegue enxergar uma saída, parece que tudo já deu errado, a gente entrega os pontos. E é por isso que a gente não pode ter no nosso coração a fé e o medo ao mesmo tempo. Ou você vai ser uma pessoa de fé, ou você vai ser uma pessoa que guarda o medo o tempo todo. E para isso, eu quero te dizer uma coisa. Filtre muito bem aquilo que entra na sua mente. Você não pode colocar lixo aqui, ó, lixo no seu cérebro. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você assiste na televisão, aquilo que você
assiste nos sites, né? Lê nos portais de notícia. Tome muito cuidado, porque são notícias pessimistas o tempo todo. Irmãos, a gente às vezes entra numa rodinha de amigos, é só notícia ruim. Olha, você ficou sabendo do fulano caiu, o fulano ele faliu na sua empresa, você está sabendo da crise que está vindo sobre o Brasil, e a gente vai ouvindo essas coisas, irmãos. Isso acaba com a nossa vida, principalmente a nossa comunhão com Deus, porque aí a gente não consegue ter fé de que as coisas podem melhorar. Amém? Então, irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que todo mundo conhece, que é a respeito da multiplicação dos pães e peixes. Eu estava lendo aqui, o Espírito Santo me trouxe muito forte uma mensagem que eu tenho certeza você vai aprender muita coisa aqui. Olha o que está escrito no versículo 5 de João capítulo 6, o versículo 5. Olha o que diz: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Amém? Irmãos, Deus já tem em mente o que Ele vai fazer na nossa vida. Amém? Você tem que crer assim. Ainda que hoje para você tenha chegado uma notícia inesperada, talvez um relatório médico ruim, talvez um relacionamento que acabou, talvez você foi lá no banco, você viu que você está devendo no banco. Isso tudo abala a nossa fé, mas Jesus já tem em mente o que Ele vai fazer na sua vida. Só que essas provações vêm para testar a nossa fé, para saber se realmente a gente vai continuar crendo em Deus ou não. E aqui, irmãos, nós percebemos algo interessante. Jesus subiu ao monte e Ele sentou com seus discípulos para trazer ensinamentos. E Ele percebeu que a multidão estava chegando. E aquela multidão já estava seguindo Jesus há muito e muito tempo. Irmãos, muitas pessoas ali já estavam sem comer há 2 dias. E eram milhares e milhares de pessoas. E eu fico imaginando aquelas pessoas pensando assim, ó. Vamos tentar imaginar o que passava na cabeça delas. Olha, eu já estou seguindo esse Jesus, esse aí que diz que é o Filho de Deus, nós cremos nele, mas será que ele não está percebendo que eu estou com fome? Será que ele não está percebendo que eu estou passando necessidades? Ele aqui fica só querendo ensinar, trazer ensinamentos. Será que ele não pode fazer algo concreto por nós? Irmãos, eu acredito que era isso que passava na cabeça de muitas pessoas. E Jesus, Ele não somente tem o poder de mudar situações, mas Ele tem compaixão, irmãos. E a Bíblia diz que naquele momento, Jesus, ao ver a multidão se aproximando, Ele quis provar o coração do seu discípulo chamado Filipe. E Ele perguntou assim: Filipe, onde que nós vamos comprar pão para esse povo comer? E é interessante que aqui no versículo seguinte diz: Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Irmãos, como eu disse, Jesus não é pego de surpresa. Ele já tem em mente o que Ele vai fazer na sua vida. Ele já sabe como abrir as portas na sua vida. Mas você ainda não sabe, e por isso você está sendo provado. Devemos entender, irmãos, que o tempo da provação é o tempo mais propício para Deus fazer o milagre. Quando as coisas estão bem, quando está tudo bem, a gente muitas vezes não quer nem orar. Essa é a verdade. A gente se acomoda. Mas quando a gente está naquele momento de provação, é onde Deus olha para a nossa essência, para o fundo do nosso coração. E aqui está dizendo que Jesus fez uma pergunta para Filipe, sendo que ele já sabia a resposta. Então, o que Jesus está querendo nos dizer aqui é o seguinte: eu sei o que eu vou fazer, mas eu quero saber de vocês. Vocês também creem que eu posso fazer? Amém? E aqui continuando no versículo 7, olha o que Filipe disse. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Irmãos, aqui nós vemos a nossa limitação, as nossas fraquezas. Nós somos como o pó da terra, irmãos. Nós somos nada perante a grandeza de Jesus. Aqui os discípulos estavam olhando para aquilo que os olhos deles conseguiam enxergar. Mas Jesus estava olhando com os olhos da fé. E então,
vem Filipe, né, e ele diz: Senhor, nós temos 200 denários, que não comprariam pão suficiente nem para um pedacinho para cada uma dessas pessoas. Ou seja, ele olhou para aquilo que ele tinha, para as suas circunstâncias. E no mesmo momento, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: Senhor, nós temos aqui um menininho, acabou de trazer 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele também duvidou e ele falou: mas o que é isso para tanta gente? Irmãos, nós não podemos julgar esses discípulos, porque eu acho que a gente ia fazer a mesma coisa. O que será que é isso para tanta gente? 5 pães e 2 peixinhos. Irmãos, quando nós olhamos as circunstâncias, nós só vemos fracasso, desilusão, frustração. A gente se desespera e se desanima. Tudo porque os nossos recursos são limitados. Mas nós devemos confiar num Deus que não tem limitações com nada. Irmãos, o nosso Deus é o Deus do dono do ouro e da prata. É isso que diz a palavra de Deus. Então, Deus é o dono de todos os recursos. Mas é uma coisa interessante. Esses recursos, para eles chegarem na terra, na nossa vida, é preciso ter fé. Precisamos acreditar. Então Jesus está colocando à prova a nossa fé hoje. Eu sei que vocês estão passando por lutas e nós já vamos orar nesse sentido, afirmando que nós cremos no poder de Deus. Não sabemos como vai acontecer, mas só precisamos saber que Deus está conosco e que Ele é poderoso para nos guardar. Amém? Eu já deixei minha Bíblia ali, nós já vamos orar, mas antes eu quero trazer para vocês o versículo de Provérbios capítulo 3, o versículo 5, que diz algo muito interessante. Lá está escrito assim, que devemos confiar em Deus de todo o nosso coração e não apoiarmos em nosso próprio entendimento. Devemos reconhecer ao Senhor em todos os nossos caminhos e Ele endireitará as nossas veredas. E aí fica a pergunta: o que é que você quer que endireite na sua vida? Talvez um relacionamento, talvez as suas emoções. Você deve estar pensando como uma multidão: Senhor, eu já estou te seguindo há tanto tempo. Será que o Senhor não vê que eu estou ficando sozinho? Que o tempo está passando? Eu já passei dos 30, já passei dos 35. E aí você começa a pensar como as pessoas do mundo, né? A mulher pensa assim: vou ficar para titia. Agora eu não vou encontrar mais ninguém. O final da minha vida vai ser muito triste, eu vou ser sozinho. Minha irmã, não pense dessa maneira. Deus pode fazer com que você tenha uma família abençoada. A Bíblia diz que Ele faz com que o solitário habite em família. Que a mãe que não tem filhos, ela seja alegre mãe de muitos filhos. Irmãos, Deus é poderoso. Deus pode fazer o impossível. Por isso você tem que crer até o final. Eu me lembro que enquanto eu esperava pela minha futura esposa, muitas pessoas diziam para mim assim: será que você vai continuar obedecendo a Deus ainda que não aconteça esse milagre? E teve até uma pessoa que falou assim: e se você não casar? Como que vai ser? Como que vai ficar a sua situação? Porque você está esperando em Deus, você não quer se relacionar com ninguém. Mas não é que eu não queria relacionar, irmãos. É que as pessoas que eu encontravam, as moças, né? Eu percebi que não valia a pena, não tinha o mesmo propósito. E foi então que eu tive que tomar a decisão: eu vou esperar até o milagre chegar. Eu vou continuar orando, vou fazer a minha parte. E para essas pessoas eu respondia: o meu Deus é fiel e Ele vai fazer o que está no meu coração, porque eu creio que aquilo que eu desejo no meu coração é agradar a Deus, é tudo para a glória dEle. E Deus concedeu o meu desejo e eu creio que vai acontecer com você hoje. Amém? E agora nós vamos orar. Você vai aquietar o seu coração. É como se a gente abaixasse a frequência, né? Vamos tirar toda a ansiedade, todo o medo e vamos nos entregar completamente ao Senhor. Como eu disse para vocês, não devemos confiar em nosso próprio entendimento. Ou seja, não devemos tentar adivinhar como Deus irá fazer. Deus vai fazer, irmãos. Não importa as circunstâncias, se as pessoas à nossa volta acreditam ou não. Deus vai fazer, Ele é fiel. Amém? Então feche os teus olhos e vamos falar com o Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento. Pai, muitas pessoas que estão me ouvindo aqui agora precisavam desta palavra. Pai, eu sei que não tem sido fácil, Pai. Hoje em especial parece que tudo está dando errado. Parece que a gente já acordou triste e desanimado. Mas eu te peço, ó Deus, traga provisão, Senhor. Entre, Senhor, no nosso coração e arranque, Pai, todo medo.
todo desespero. Que o Senhor, meu Pai, fortaleça o cansado, o abatido. Que o Senhor traga alegria ao nosso coração, porque a Tua palavra diz que a alegria que vem do Senhor é a nossa força. Pai, em nome de Jesus eu te peço, conceda os desejos do nosso coração, assim como está escrito no Salmo 37, que quando encontramos prazer na Tua presença, o Senhor concede os desejos do nosso coração. Oh, meu Deus, quantas pessoas aqui estão preocupadas, porque já estão te seguindo, já estão caminhando contigo, mas parece que as lutas estão cada vez maiores. E elas se questionam, será que Deus não está vendo? Eu estou seguindo Ele há tanto tempo. Será que Ele não vê que está faltando mantimento na minha casa? Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão reconhecendo que já questionaram ao Senhor por causa dessas coisas. Mas eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. E que o Senhor abra portas na nossa vida. Que o Senhor traga provisão e que o Senhor traga também a paz de espírito que tanto precisamos. Oh Jesus, eu creio que o Senhor está operando aqui nesta oração. Eu creio que não tem sido em vão estes momentos de oração. Pai, nos ajude, Senhor, a não quebrar essa corrente de fé, mas que a cada dia a gente possa estar aqui, apresentando os nossos pedidos, necessidades, de manhã e à noite, começando o dia na Tua presença e terminando, consagrando o nosso dia e a nossa vida nas Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada homem e cada mulher que está aqui orando comigo. Cada necessidade eu te peço, Senhor, entra com provisão. E desde já eu te agradeço, já te louvo por tudo que o Senhor tem feito. E eu creio que o Senhor já está agindo em nosso favor. Assim como está escrito na Tua palavra, em Isaías 64, versículo 4, que não existe outro Deus semelhante a Ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Pai, eu creio que enquanto esperamos em Ti, o Senhor trabalha em nosso favor. E eu te louvo e te agradeço por tudo, ó Pai. Fica conosco, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações. O inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente.
para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará.
Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo o jugo, toda a opressão, toda a tristeza, todo o cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia.
Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o Espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo,
o autor e o consumador da nossa fé. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.